O livro A Revolução dos Bichos, escrito por George Orwell, escancara a maneira como o nosso sistema e a nossa sociedade funciona. Mesmo que esse livro tenha sido publicado em 1945, vocês vão ver ao longo desse vídeo que ele é muito atual. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Matheus. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal que isso ajuda muito. Manda esse vídeo para um amigo, vai comentando aí ao longo do vídeo o que você está achando. Então, no livro Revolução dos Bichos, o George Orwell, não sei se eu pronunciei o nome dele certo, ele traz uma fábula, uma alegoria, onde um grupo de animais se rebela contra seus donos humanos e eles conseguem expulsar os humanos da fazenda e, a partir desse momento, começam a comandar a Fazenda do Solar e alteram o nome para a Fazenda dos Animais. A maneira como essa rebelião aconteceu foi através do discurso do Major, que era um velho porco da época, que era muito conceituado. Ele já estava bem perto da morte, e aí antes de morrer, ele reuniu todos os animais para dar o discurso final dele. E aí ele perguntou para todos os animais: qual é a essência da nossa vida? Vocês acham, animais, realmente que a gente nasceu para sofrer tanto igual a gente sofre? A gente trabalha tanto até a morte, não tem aposentadoria, passa frio, passa fome, a gente não é alimentado da maneira correta. Tudo de bom que acontece na nossa vida é tirado de nós logo na infância, a gente é separado dos nossos pais. É uma vida muito dura e, além disso, a gente morre através da faca cruel. Vocês acham que a nossa vida tem mesmo que ser assim? Eu digo 1000 vezes que não. Essas foram as palavras do Major, porque na verdade a raiz de todo o nosso mal é o homem. Se a gente tira o homem da jogada, instantaneamente acaba todo o nosso mal. A gente não vai mais ser abatido, a gente não vai mais passar fome, a gente vai cada um trabalhar de acordo com a sua capacidade. E dessa forma, a gente não vai mais ter essas jornadas de trabalho exaustivas, a gente vai poder se aposentar. Então ele foi contando ali todos os benefícios que os animais teriam ao conseguir eliminar o homem ali da jogada. E aí os animais, eles ficam ali muito animados com a ideia, felizes que eles podem ter acesso a essa nova realidade mais próspera, mais plena, mais feliz para ele. E o Major deixa bem claro que o homem é a única criatura que consome sem produzir e acaba tirando tudo dos animais, ficando com todo o excedente, e os animais acabam ficando sem nada. Então o leite das vacas, que era para ser dos bezerros e também poderia ser compartilhado com os outros animais, vai tudo para o homem, mesma coisa os ovos da galinha. Então o Major foi mostrando todos esses pontos para os animais. É interessante que quando o velho Major morreu, né, esse porco, depois de pouco, foi 3 meses depois desse discurso, ele já morreu, que ele já estava bem velhinho. Eu até trouxe uma colinha aqui que eu vou ler com vocês, os mandamentos do animalismo, porque vocês vão perceber lendo o livro, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, ele é muito bom, que transformaram o discurso do Major, primeiramente num sistema de pensamento e depois numa religião com 7 principais mandamentos. Eu vou ler alguns aqui com você. Aquele que anda sobre 2 pernas é inimigo, que seria o homem. E aquele que anda sobre 4 pernas ou possui asas é amigo. Todos os animais, pássaros e tudo mais são amigos. Nenhum animal deve vestir roupas ou dormir em uma cama ou ter comportamentos e hábitos de humanos. Nenhum animal deve beber álcool. Nenhum animal deve matar outro animal. Todos os animais são iguais. Esses foram os mandamentos. Interessante que mostra no livro que os porcos eles aprenderam a ler e escrever em 3 meses, foi bem rápido, enquanto os outros animais tiveram muita dificuldade em aprender a ler. E aí no livro ele mostra que isso acontece porque desde o início os porcos começaram a liderar os outros animais, trabalhando menos, ficando numa posição mais de organização, então eles tinham mais tempo para se dedicar aos estudos e à leitura. E já os outros animais continuaram trabalhando muito pesado, porque os porcos diziam que dessa forma eles iriam conseguir superar os humanos, criar um excedente para que eles vivessem então uma vida mais em paz. Inclusive, por conta desse motivo que os outros animais estavam com muita dificuldade de aprender a ler e aprender o alfabeto, eles resolveram sintetizar os 7 mandamentos a um único ditado para facilitar. Os 7 mandamentos iam continuar lá escritos no estábulo onde eles fizeram, mas para facilitar,
eles transformaram em 4 pernas bom, 2 pernas mal. Aí todo animal já ficou com aquilo enraizado. 4 pernas bom, que são todos os animais, 2 pernas mal. Teve até um animal que perguntou: nossa, mas os pássaros, eles andam em 2 pernas, possuem as asas, então isso vai fazer com que a gente não enxergue ele como amigos. Aí os porcos explicaram: não, mas é que as asas, aqui nesse caso, também pode ser considerado como pernas. Então, para os pássaros também é 4 pernas. Então tem umas coisas engraçadas ali no livro. A partir disso, os porcos continuam nesse processo de dominação perante aos outros animais. Inclusive, quando eles tiram a primeira ordenha de leite, os animais ficam olhando aquele leite, doido para experimentar, pensando: nossa, agora que não tem humano aqui, esse leite vai ser para todo mundo. Aí os porcos: não, negativo. Inclusive o Bola de Neve e o Napoleão, que são os 2 porcos líderes, eles concordam entre si que, na verdade, o leite tem que ficar só para os porcos, porque, segundo os porcos, como eles cuidam de toda a organização da fazenda, da liderança, que exige muito trabalho, eles precisam de mais nutrientes, então eles precisam ficar com todo o leite, inclusive com as maçãs também, eles têm que ficar com todas as maçãs, então eles começam a, na verdade, se misturar com os humanos no sentido de começar a pegar os hábitos dos humanos, de ficar com excedente, de colocar os animais para trabalhar mais do que devia. Então os animais, eles começam a trabalhar muito mais do que o necessário, até mesmo trabalhar mais do que na época dos humanos, para vocês terem ideia. E aí vai fazendo um paralelo com os dias de hoje, como os governantes atuam, a maneira como eles ficam com todo o excedente da população, eles têm todos os privilégios. Eu estava até lendo uma reportagem ontem que parece que o brasileiro ele tem que trabalhar 149 dias do ano só para pagar os impostos para o governo. Depois de 149 dias que ele realmente começa a ganhar o dinheiro que vai para o bolso dele. Então já dá para a gente ter um paralelo muito grande. Os governantes têm todo o tempo do mundo para ler, para poder aprender, estudar, se dedicar, enquanto a população, ela na maioria dos casos, não consegue questionar, não consegue pensar por conta própria, porque ela não tem tempo para isso, ela tem que trabalhar exaustivamente para poder sobreviver, pagar as contas, ter comida. É uma luta diária pela sobrevivência que impede as pessoas de conseguir almejar um estudo, uma condição melhor. Através desse processo, elas acabam sendo manipuladas. E é, inclusive, uma parábola que ele faz, né, uma alegoria muito interessante, é do Napoleão versus o Bola de Neve, que eram os 2 porcos principais que lideravam. Eles conflitavam muito entre si. Até determinado momento, eles fizeram 2 partidos e tinha ali 2 facções, um liderando uma, o outro liderando a outra. Eles tinham um embate muito ferrenho. E, inclusive, o Napoleão, ele era contra a construção do moinho, que o Bola de Neve defendia com unhas e dentes, dizendo que aquilo ia fazer com que os animais conseguissem trabalhar menos no futuro, porque ia ter eletricidade, ia ter uma produção mais fácil de ser feita. Ele dá um discurso, ele era um orador muito bom, e ele consegue convencer todos os outros animais a construir o moinho junto com ele. Só que aí nisso, Napoleão, tinham nascido uns cachorrinhos, ele tinha escondido de todo mundo, colocou ali no cantinho dele, e aí ele foi alimentando esses cachorros até que eles se transformaram em cães muito ferozes. E aí nesse momento que o Bola de Neve ganha o discurso, o Napoleão chama os cachorros, bota o Bola de Neve para correr, o Bola de Neve ali consegue escapar ali, os cachorros quase pegando ele. E aí então o Napoleão ele dá um golpe, consegue tomar a fazenda para ele, começa a liderar então a partir daí. E é interessante que a partir do momento que o Napoleão toma, ele começa a ser cada vez mais rígido e cada vez mais ditador, até porque agora ele não tem concorrente. Inclusive, depois que o Bola de Neve é expulso, ele mesmo retoma a ideia de construir o moinho, que ele era contra, dizendo que aquilo realmente ia trazer um benefício para os animais, ele não tinha falado. Aí os animais até perguntaram, mas pô, por que você não concordava então com o Bola de Neve? Ele, não, na verdade o Bola de Neve roubou essa ideia de mim, ele tomou e aí por isso ele enganou vocês, então vai fazendo um paralelo com os dias atuais, onde os políticos eles vão mudando o discurso de acordo com os interesses próprios deles, né? Cada hora eles falam uma coisa. Até interessante relacionado aos mandamentos que eu li para vocês, tem um mandamento que nenhum animal deve beber álcool. E aí, de repente, os porcos descobrem que eles gostam muito de uísque, de cerveja, começam a beber, e aí os outros animais vão lá
nos mandamentos para ver. Eles viam os porcos bebendo e falou: "Ué, mas isso aí estava nos mandamentos". Tinha um burro, o Benjamin, que ele era muito inteligente, ele sabia ler, e entendia as coisas tanto quanto um porco. Tinha outros animais ali que tinham uma noção melhor, foram lá nos mandamentos para ver, aí eles mudaram. Em vez de estar escrito nenhum animal deve beber álcool, eles colocaram nenhum animal deve beber álcool em excesso. Ou seja, eles foram deturpando os mandamentos iniciais de acordo com os interesses deles. E mais pro final do livro vocês vão ver que os porcos começam a vestir roupa de humano, começam a ter hábitos de humanos, e aí eles vão pouco a pouco alterando os mandamentos. E um outro ponto interessante é que chega um momento que os porcos começam a ter direito a meio litro de cerveja por dia. E o Napoleão, como ele era o líder, ele tinha direito a 2 litros de cerveja. E aí tinha um Moisés, que era um personagem icônico, assim, ele era o corvo domesticado do Jones, que era o humano que foi expulso. E, inclusive o Jones, uma época, tentou invadir a fazenda para tomar ela de volta, não conseguiu tomar, os animais colocaram os humanos para correr de novo. Bola de Neve, ele foi um herói, porque ele tomou um tiro e mesmo assim ele conseguiu expulsar ali os humanos, ele foi o que mais, né, teve uma coragem. Os animais ficaram tristes, né, quando o Napoleão deu o golpe e falou: "Pô, o Bola de Neve teve uma coragem, uma bravura ali extrema, Napoleão, e você fez isso com ele". Aí o Napoleão falou: "Bravura não adianta. É melhor você ser obediente e você ser leal do que você ter coragem e ter bravura. E além disso, o Bola de Neve enganou vocês, ele nunca tomou aquele tiro". Então o Napoleão começou a reconstruir as histórias do passado para fazer um futuro de acordo com os interesses dele. Então ele começou a mudar todas as histórias, ou seja, manipular a população a acreditar em uma coisa que não era bem aquilo. Então vai fazendo um paralelo com os dias de hoje, né? Napoleão e Bola de Neve a gente pode colocar aí como direita ou como esquerda, né? Brigando entre si, não colocando nenhum juízo, o Napoleão é de direita ou esquerda e o Bola de Neve é de direita ou esquerda. Tanto faz, aqui eu tô só fazendo uma paralelo com os dias de hoje, que fica uma briga entre dois lados e, na verdade, tem um sistema maior por trás que controla esses dois lados. É assim que o sistema, ele, de maneira tão inteligente, faz com que as pessoas escolham um lado. Porque a partir do momento que a pessoa escolhe um lado, independente do lado que seja, ela fica muito mais fácil de ser manipulada. Para o sistema não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você adora a Deus, se você adora o diabo, ele quer que você adore algo ou alguém, ele quer que você tenha um lado, porque assim você vai defender com unhas e dentes esse lado, você vai brigar, você não vai conseguir enxergar a vida e as coisas de forma clara. Então você vai ficar em uma posição que fica muito mais fácil para esse sistema, que muitos chamam de Matrix, controlar você e as pessoas ali. Você é só uma figura de linguagem aqui, não estou falando que é realmente você, só aqui para trazer um contexto. E aí, retomando no Moisés, né, esse personagem icônico que eu ia contar para vocês, os porcos começaram a dar uma cota de cerveja para ele. Os porcos, na frente dos outros animais, diziam que eles não gostavam do Moisés, mas por detrás, nos bastidores, eles estavam alimentando o Moisés. E o Moisés, o que era o discurso dele para os outros animais? Olha, quando vocês morrerem, vocês vão ir para a fazenda docinha. É um lugar maravilhoso, fica ali perto daquelas nuvens ali no céu. Vocês vão ter bolo de linhaça todo dia, vai ter fartura, vai ter lazer, vai ser assim incrível depois que vocês morrerem. Vocês vão ter uma vida dos sonhos, vocês vão poder descansar. Então, não se importem tanto em se matar de trabalhar agora igual vocês estão fazendo, em dar duro, em ter um trabalho aí análogo à escravidão, não ter tempo para estudar, não ter tempo nem para descansar, ter essa jornada extenuante, não conseguir se alimentar, passar frio, viver dessa forma, porque quando vocês morrerem, vocês vão para a fazenda docinha. Então ele ficava ali nesse discurso para deixar os animais mais mansos, para deixar os animais mais obedientes e mais tranquilos, para eles não se rebelarem contra os porcos. E acaba que os porcos acabam se tornando muito igual aos humanos, que no início da rebelião eles eram contrários a esses humanos. Inclusive o plano original do Major era espalhar a notícia através de pombos para começar rebeliões em outras fazendas e conseguir ter o livro é na Inglaterra, né? E conseguir fazer com que todos os animais da Inglaterra se rebelem para todos viverem em paz.
com muita fartura e infelizmente não é isso que acontece. Inclusive, depois, né, de desenrolar muito o livro, eu queria até ler uma passagem aqui com vocês, os animais escutaram um estrondo na casa. É engraçado, os porcos antes dormiam com os outros animais, depois eles foram dormir na casa que era dos humanos, vestiram roupas de humanos e de repente, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, eles começaram a andar igual os humanos. Eles começaram a andar em 2 patas. Aí os animais pegou e falou assim, ué, mas vocês não tinham falado que 4 pernas bom, 2 pernas mal? Aí eles mudaram também esse mandamento. Eles, não, na verdade, tem animais, né, no caso nós porcos, somos mais iguais que vocês. Então, na verdade, 4 pernas bom, igual vocês já sabem, e 2 pernas melhor ainda, que somos nós. E aí eles começaram a andar sobre 2 patas, vestindo roupas de humanos, e os outros animais ali sem entender nada, né? E fazendo um paralelo com os dias de hoje, os governantes sempre alterando as leis vigentes de acordo com os novos interesses deles e a população, né, se lascando, sustentando, né, esses privilégios deles. Como eu estava falando, os animais escutaram um estrondo dentro da casa, foram ver o que estava acontecendo, e aí na hora que eles olharam pela janela, eles viram os porcos reunidos com os humanos. E eles falaram, ué, mas a gente não era inimigo dos humanos? Não foi isso que foi dito pelo major no discurso? E aí, de repente, eles viram os porcos confraternizando com os humanos, dando risada, brindando junto, bebendo junto. Inclusive, o Napoleão virou para o Pitágoras, que era um dos humanos, um dos líderes principais de uma outra fazenda ao redor, dizendo, agora a gente vai negociar mais com vocês. Começaram a vender os excedentes, os ovos, o leite, para fazer o comércio. E aí ele fala para o Pitágoras, inclusive, para tirar qualquer suspeita que vocês tinham sobre a gente, que a gente ia querer fazer uma rebelião em outras fazendas, nada disso, isso nunca passou pela nossa cabeça. Inclusive, não vai mais se chamar Fazenda dos Animais. O nome agora vai voltar a ser Fazenda Solar, para vocês verem o comprometimento nosso com vocês e a gente trabalhar junto, porque a gente tem que subjugar os animais, a gente é parceiro, os animais que têm que trabalhar para nós. Ou seja, nesse discurso dele para o Pitágoras, ele deixa bem claro que o poder corrompeu ele. Os porcos foram corrompidos ali da mesma forma como os humanos na visão deles eram. E aí é interessante que começou também uma briga, e essa briga foi porque tanto Napoleão quanto Pitágoras, eles jogaram um ás de espada, né? Eles estavam jogando um jogo de cartas e aí os dois ao mesmo tempo jogaram um ás de espada. Aí um olhou pro outro e falou, ué, você tá me roubando, como é que você tinha essa carta? E o outro falou a mesma coisa. Então isso traz um simbolismo muito grande que tanto o homem quanto o porco estava corrompido. Um estava querendo tirar privilégio do outro. Era aquela briga de poder que a gente vê aí na nossa sociedade até hoje, né? Os governantes brigando pelo poder, subjugando a sociedade trabalhando extenuamente, trabalhando muito, só pensando em sobreviver, como eu falei, sem ter tempo para pensar, sem ter tempo para questionar, sendo obediente. E aí a passagem que eu queria ler para vocês é: 12 vozes gritavam com raiva, todas idênticas, não restava dúvidas sobre o que acontecera com as faces dos porcos. Os bichos do lado de fora olharam de porco para homem, de homem para porco e de porco para homem novamente, mas já era impossível distinguir porcos de homens. Então vocês percebem que ficou muito evidente como os porcos foram corrompidos e o sistema ele fabrica a política para que você acompanhe. O foco é te manter fora da neutralidade, porque se você está na neutralidade, sem se envolver com um lado ou com o outro, você consegue ter uma visão mais clara, você começa a ser uma pessoa questionadora, que não aceita as coisas como elas são, e isso para o sistema é um problema, porque ele não quer isso, ele quer que você escolha qualquer um dos lados que seja, para justamente te manipular ali de maneira mais fácil e você não ter tempo de questionar, de pensar, pagar 149 dias de trabalho para sustentar esse sistema, que ele te dá de volta é muito pouco perto do que ele arrecada. O Brasil é um dos países que mais arrecada e o retorno é muito baixo para a população. Até uma música do Cazuza que fala muito sobre esse tema que eu escutei para fazer esse vídeo, vou ler um trecho para vocês. Transforma o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Ou seja, uma hora você falou que o mandamento era 4 pernas bom, 2 pernas mal, depois você trocou 4 pernas bom, 2 pernas melhor ainda. Ou seja, suas ideias não correspondem aos fatos. Cada hora você fala uma coisa. Outro trecho dessa música do Cazuza é: eu vejo o futuro repetir o passado.
eu vejo um museu de grandes novidades, ou seja, esse livro em 1945, ele retrata exatamente as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Cada hora tem um escândalo político maior que o outro. E uma coisa muito importante também que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, eu vi essa ideia a primeira vez no Krishnamurti, um indiano que tem um trabalho muito interessante relacionado ao despertar da consciência, e inclusive assistindo um podcast ontem do Lian Erelin, da Educação Consciencial no Paranormal, do A Lei do Guru, eles retomaram essa ideia que é muito importante. Às vezes a gente fica apontando o dedo para fora, esses governantes são tudo pilantra, safado, corrupto, mas pensem comigo, quantas pessoas, quantos brasileiros, se tivessem a chance de fazer o que esses políticos fazem, será que eles não fariam igual também? Por exemplo, pega o caso do Banco Master, que roubou bilhões. Então, às vezes, as pessoas ficam apontando para fora, mas se esquecem de olhar para dentro, porque a verdadeira mudança começa dentro da gente. Quando a gente começa a mudar dentro da gente, começa a ter uma atitude de primeiro transformar a nossa realidade, que é onde a gente tem força, capacidade de agir, porque não dá pra gente tentar mudar uma pessoa de fora. A gente não tem esse poder. Agora, sobre nós, a gente tem esse poder de transformar a nossa vida. Então, repensar nossas atitudes perante as outras pessoas. Quando a gente toma uma atitude, está prejudicando alguém? Porque a gente não pode agir com o intuito de prejudicar outra pessoa, né, ou a gente mesmo. Essas coisas básicas que a gente tem que pensar, né? Será que a gente está criando intriga ao nosso redor, fazendo fofoca das pessoas? Como que está sendo a nossa relação com o nosso entorno? Estou trazendo aqui só alguns exemplos para a gente repensar mais qual o nosso papel nesse meio. E o nosso papel é justamente fazer a mudança acontecer através de nós. A partir do momento que nós, enquanto população, enquanto humanidade, começa a questionar, a querer transformar as coisas que a gente faz no nosso dia a dia para ter ações mais virtuosas, naturalmente isso é uma cascata, isso começa a reverberar ao nosso meio, à nossa volta. Porque esse político que está lá hoje em Brasília, ele saiu da população. Ele é um reflexo da população. De onde que ele saiu? Ele não veio de Marte. Ele veio de dentro da população. Acaba que, por isso é importante a gente pensar também no que a gente pode fazer para mudar as coisas. Essa era a ideia que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí, deixa um comentário falando o que você achou. Se não é inscrito, se inscreve no canal e leia o Revolução dos Bichos, vocês vão gostar muito.